Meus amigos, a Argentina foi campeã da Copa América aqui dentro da nossa casa no Brasil e a Azzurra campeã da Eurocopa, muito merecido. Eu sou Felipe Muniz, mais um vídeo aqui no nosso canal. Roda a vinheta para eu falar dos destaques desse último final de semana. Bom, como eu falei anteriormente, a gente teve nesse último final de semana a final da grande Copa América, a polêmica Copa América, né? Muitos queriam que fosse realizada, outros não, aquela polêmica, troca de sede, enfim, aconteceu. Sábado tivemos a final no Maracanã, o nosso Brasilzão chegou até a final, né, de forma invicta e perdeu sua invencibilidade justamente na final. A Argentina também fez uma grande Copa América, então esse clássico sul-americano e que na minha opinião é um dos maiores clássicos entre seleções do mundo, que se não o maior clássico entre seleções do mundo. Há anos, há mais de um século que tem esse confronto entre Brasil e Argentina, então é um baita de um jogo. E, enfim, falando um pouquinho da partida, a Argentina fez um jogo digno do que ela representa, né? Fez um jogo digno do que ela representa, né? Um jogo sujo, um jogo catimbeiro e um jogo bem visando o contra-ataque. O Brasil propôs o jogo, o Brasil jogava no campo da Argentina, encontrava poucos espaços mas não conseguiu a vitória, não conseguiu achar o gol. Até fez ali com o Richarlison, mas estava impedido ali. Enfim. Criticar o Tite, cara, critiquem à vontade. Eu fiz um texto no meu Instagram, postei logo assim que o jogo acabou. Critiquem o Tite à vontade, mas o trabalho do Tite é bom. Copa do Mundo é ano que vem. Eu não acho nem um pouco racional encerrar o trabalho dele agora ou demiti-lo e em busca de outro. A Copa do Mundo já é ano que vem. Então, mantenha a sequência do trabalho do Tite. Eu acho que alguns jogadores, algumas peças precisam ser revistas, precisam ser readaptadas, sabe? Tem tantos jogadores aí que não foram convocados, que estavam em boa fase, o Pedro do Flamengo, o Rafinha do Leeds United, né, que poderia ter sido convocado, fez uma grande Premier League, uma grande temporada. Enfim, alguns nomes que eu acho que o Tite pode remodelar aí, mas a base, o time do Brasil em si tá bom. A falha do Renan Lodi, cara, coisa de jogo, acontece, né? Acho que a gente não tem que crucificar o Renan Lodi, ele é muito promissor, ele é bastante útil e bom para a seleção brasileira. Eu acho que ele está cada vez mais se adaptando, conquistando seu lugar na seleção. E como eu falei, é um cara bastante promissor. Eu acho que não tem que crucificá-lo por conta de um erro. Obviamente, ele errou, a culpa foi em cima dele. Mas eu acho que ele é um jogador bastante promissor. É um lateral que tem muito futuro. E eu acho que pode sim brilhar com a camisa da seleção. Falando de Messi, né, cara, acabou com o jejum. Para os torcedores de futebol, isso tinha que acontecer. O Messi tinha que levantar um título. E até que enfim chegou a hora, né, dele levantar o título. Eu, particularmente, não me interessa se o Messi iria ganhar esse título ou não. A minha torcida tá 100% para a seleção brasileira. Mas como amante do futebol, né, o cara é um gênio, o maior jogador por muitos de todos os tempos, né, pela sua genialidade. Enfim, Messi não precisa nem falar aqui ou algo do tipo, né? Todo mundo já sabe a bola que ele joga. Então, para muitos amantes do futebol, né, tava faltando esse título, tava faltando ele erguer essa taça pela seleção da Argentina, né? Então, veio aí no momento certo. Há mais de 28 anos que a Argentina não conquistava um título, quebrou esse jejum, conquistou essa Copa América e o mais amargo de tudo é que foi dentro de casa, dentro da nossa casa, dentro do Maracanã. Mas enfim, é de jogo, acontece e esse é o bacana do futebol, né? A imprevisibilidade, a sua emoção, o jogo até o final, o raçudo, enfim. Só voltando um pouquinho ao assunto do próprio jogo do Brasil, acho que também o Tite poderia ter colocado o Gabigol muito antes. Logo quando começou o segundo tempo, eu acho que ele poderia já ter entrado com o Gabigol. Gabigol entrou muito pilhado e eu acho que ele poderia ter mais chance se ele jogasse por mais tempo.
né? E o Gabigol que faz uma função diferente no Flamengo e é onde ele se destaca, né? Não pela seleção, ficando lá na frente, paradão, esperando a bola. O Gabigol no Flamengo é aquele Gabigol que sai da área, que se movimenta, aparece na direita, aparece na esquerda, vem pro meio, vai lá na frente. Então é o Gabigol que flutua pelo setor de ataque pelo setor de ataque ali do Flamengo, e é isso que faz dele um jogador diferenciado, um jogador predestinado, né? E na seleção o Tite coloca ele muito lá na frente, fica sozinho, paradão. Esse não é o tipo de jogo do Gabigol. E eu acho que um pouco, e prejudica um pouco até alguns jogadores esse papel que o Tite coloca para eles dentro da seleção. Enfim, algumas mudanças podem ser feitas aqui e vendo um lado bom de tudo, a derrota foi boa para o Brasil, para rever esses últimos erros, encaixar esse time para chegar na Copa do Mundo mais forte ainda. Então é melhor errar agora do que errar na Copa do Mundo. Então acho que dá tempo de corrigir os erros e dá tempo do Brasil chegar muito forte para a Copa do Mundo, né? Eu acredito, confio na nossa seleção, o único pentacampeão mundial, e precisa ter raça, precisa ter vontade na camisa, sabe, cara? A gente vê jogadores que às vezes não honram, não entendem o peso que há em entrar ali em campo. Então eu acho que falta disso, falta protagonistas, falta dupla pro Neymar, trio, quarteto ali pro Neymar chegar junto. A gente viu um Lucas Paquetá que por muitos era tipo como reserva do reserva, talvez dentro da seleção, criar e assumir um papel de protagonista junto com o Neymar ali, né? Fez uma boa Copa América, então pode ser uma dupla que pode pintar aí. O Felipe Coutinho também voltar para a seleção. Eu particularmente gosto muito do Felipe Coutinho. Então a gente tem um meio de campo ali com Casemiro, Coutinho e Paquetá, né? O cria do Flamengo jogando mais ali como segundo volante. É o que muitos querem e eu acho que é o que pode dar certo aí nesse meio de campo da seleção. Mas enfim, finalizando um pouquinho de contexto de Copa América, vamos para o outro continente, que no domingo, ontem, no caso, teve a final da Eurocopa, né, a grande finalíssima da Eurocopa entre a Itália Azzurra e a Inglaterra, que jogou em casa, né, e o futebol não voltou para casa. Um dos jogos mais equilibrados, talvez, que eu vi nos últimos tempos. Um jogo muito, muito duro, né? A Inglaterra abriu o placar logo no comecinho do jogo, o Bonucci empatou para a Itália já ali na segunda parte ali do segundo tempo, né? Então foi um baita de um jogo, foi para pênalti, enfim. O que é curioso, o que eu acho que o Gareth Southgate errou ali nesse time da Inglaterra foi ter colocado o Sancho e o Rashford, cara, faltando 2 minutos para o jogo acabar. Aos 118 minutos e 120 de jogo. Eu acho que o erro dele foi ali. Cara, Rashford e Sancho não são jogadores fracos que você tem que colocar só no segundo tempo, porque a qualidade deles é o pênalti. Os caras jogam muita bola, os caras comem a bola em seus times. O Rashford pelo United, né? O Sancho pelo Borussia, dispensa comentários. E agora se transferiu de novo pro United, vai ser companheiro do Rashford. De novo não, na verdade ele era cria do Manchester City, foi pro Borussia, agora vai pro United. Vai fazer dupla aí com o Rashford. São jogadores, cara, que ele poderia ter começado talvez com eles em campo, sabe? São jogadores que poderiam ser titulares facilmente da seleção da Inglaterra. São jogadores que ele poderia, sei lá, ter colocado no segundo tempo ou colocado na próprio começo da prorrogação. O cara ia ter meia hora aí pra se esquentar um pouco, entrar mais no clima do jogo. O cara entrou gelado, o cara entrou frio. E o resultado disso? Perdeu. Não o culpo, eu talvez não culpo tanto, porque os caras entraram gelados, os caras entraram assim. Foi o que Gareth Southgate quis. Enfim, uma parte coloca na conta do treinador e na outra também a Inglaterra apagou no segundo tempo. Simplesmente apagou no segundo tempo e fez a Itália cresceu muito, tanto que fez o gol de empate. E aí depois o jogo ficou bem equilibrado, mas enfim. A Azzurra campeã com muitos méritos desde a primeira partida, quando goleou a Turquia por 3-0, a primeira partida da Eurocopa, né? Eu falei, cara, esse time vai chegar muito longe, talvez seja finalista da Eurocopa. E foi dito e feito, foi campeão, né? E aí teve a participação dos brasileiros naturalizados italianos, Rafael Tolói, o Emerson e o Jorginho, que pra mim não vai ser o melhor do mundo. Lionel Messi, pra mim, não só pela questão de títulos, né? Talvez até o Jorginho leve uma vantagem nesse quesito, porque ganhou uma Champions League e uma Eurocopa, mas pela questão da genialidade, o que jogou, o que entregou dentro de campo. Eu acho que o Messi foi mais, apesar de ser posições diferentes, mas eu acho que o Messi contribuiu mais do que o Jorginho. E na minha opinião, o Messi, 7ª bola de ouro aí, sem nem pensar duas vezes. Mas enfim, fala da Itália, cara,
um time que já tá invicto aí há tantos e tantos jogos, um belo trabalho de Roberto Mancini. Talvez no papel não seja nem o melhor elenco, né, de toda a Eurocopa. Talvez uma França e uma própria Inglaterra no papel tem um elenco melhor, mas a Azzurra, cara, que time encontradinho, que time encaixadinho, que time bacana e muito bom de se ver jogar. Um time que joga pra frente, não tem medo, joga pra cima. Então, muito merecido esse título da Itália, né? Eu gosto muito de ver esse futebol italiano. Enfim, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de escrever nos comentários aqui o que é que você achou da Argentina ter sido campeã aqui dentro de casa. E também da Itália, campeã da Eurocopa. Enfim, falei demais. Valeu, abração, tamo junto. Vídeo todo dia essa semana, hein? Valeu.